Capítulo 37. Não queria me levantar quando o despertador soou, insistente às 6 da manhã. O frio me convidava a ficar um pouco mais, mas eu sabia que tinha que ser pontual. Por isso fiz um esforço enorme para sair da cama. Minha mãe me ajudou a me arrumar e, após o café, Diana se ofereceu para me levar ao hospital, já que Lisandro estava muito ocupado supervisionando a colheita do café e Henrique não tinha retornado para casa. No caminho, percebi que minha irmã parecia muito mais alegre, mais jovial e empolgada, coisa que até pouco tempo eu achava ser impossível acontecer. Você está ótima, Diana, tem que me passar a fórmula. Brinquei enquanto conversávamos. Ela riu e, ainda prestando atenção à rodovia, respondeu-me empolgada. Ai, Bel, como você é boba. Só estou feliz. Guilherme e eu estamos nos reencontrando, entende? Parece inacreditável, mas é como se eu estivesse me apaixonando de novo pelo meu marido. Eu não pude conter um sorriso sincero. Por mais que tivéssemos nos odiado durante anos, Diana merecia ser feliz e, assim, acabei lhe fazendo uma pergunta curiosa. Isso é bom, minha irmã, mas como foi que vocês se conheceram? Você jamais acreditaria, exclamou ela. Guilherme nasceu aqui, mas se mudou para Ponta Grossa por causa da faculdade. Ele se formou em engenharia química e até fez um intercâmbio para a Austrália. Mas depois que voltou, decidiu visitar a família e coincidiu com o casamento da Bárbara Fontanelli. Você lembra dela? Perguntou-me, animada com seu relato, e eu meneei a cabeça positivamente. Ela era uma das melhores amigas de Diana na época do colégio. Costumávamos ser muito amigas e por isso eu fui ao casamento. Guilherme compareceu por causa dos pais e quando nos olhamos pela primeira vez, eu me derreti completamente. Brinquei com Bárbara que eu seria a próxima a me casar e que o homem dos meus sonhos estava bem à minha frente. E veja como o destino é maluco. Já estamos juntos há quase 10 anos contando o namoro. Diana tinha razão, o destino era algo realmente imprevisível. Eu podia afirmar isso com propriedade. Guilherme desistira de tudo por ela. Minha irmã me contou como decidiram ficar em Siqueira Campos e como ele arranjou um emprego na maior fábrica da cidade, na sua área de atuação. Empolgou-se tanto que quando chegamos ao hospital, ela já tinha falado até de sua vontade em ser mãe mais uma vez, o que eu achava um absurdo. Havíamos feito um percurso agradável, com toda a interação, mas isso só me lembrou de que eu precisava ter a conversa com Lisandro. Bem, era melhor falar outro dia. Assim que cheguei à recepção pontualmente e disse que tinha uma consulta com Arielle, fui informada de que ela estava atrasada e por isso decidi dar uma volta de muletas pelos corredores do hospital. Assim, treinaria o meu equilíbrio e me distrairia enquanto esperava. Podia ser que eu encontrasse Letícia e poderíamos conversar. Porém, não foi a fisioterapeuta que eu encontrei. Quando virei o corredor à direita, vi Ricardo com a porta de sua sala aberta. Estava dispensando uma paciente mais do que especial. Ele segurava uma garotinha no colo tão gentilmente que não tinha como não parar para admirar aquela cena. A menininha de no máximo 3 anos sorria para ele e enlaçava os bracinhos ao redor de seu pescoço. E eu não pude deixar de sorrir, pois sim, ele levava jeito com criança.
A mulher, que deduzi ser a mãe, chorava copiosamente e, quando me aproximei um pouco mais, pude ouvi-la agradecer Ricardo de maneira fervorosa. Muito obrigada, doutor, disse ela. Se não fosse o senhor, minha filha teria morrido. Eu nem sei como agradecê-lo direito. Não me deve nada, minha senhora. Ele entregou a criança para a mulher e também uma caixa de remédios. Apenas ministre os medicamentos da forma como lhe expliquei e cuide bem dela. Assim que acabar, volte aqui, para que eu possa avaliá-la mais uma vez, tudo bem? Sim, doutor, o senhor é um homem muito bom, Deus te abençoe. Obrigado, senhora. Agradeceu ele sem jeito, enquanto a mulher ainda lhe dizia votos de felicidade. Ele a acompanhou até a porta principal, que dava para a recepção, e lançou um olhar significativo quando passou por mim. Não demorou a voltar e eu ainda estava parada lá, perto de sua sala com minhas muletas, encostadas na parede. Estava tentando me lembrar de onde ficava a ala da fisioterapia para poder conversar com Letícia, pois como a fazenda era longe, eu não teria como voltar depois. E, sendo assim, tinha que esperar a senhorita Arielle resolver dar as caras no hospital. Ricardo caminhava despreocupado com seu jaleco branco aberto e os cabelos loiros penteados de forma impecável. Ao se aproximar, sorriu timidamente e eu o saudei. Era a primeira vez que conversávamos, desde o dia em que ele se exaltou por conta de meus questionamentos. Bom dia, doutor Ricardo. Ele meneou a cabeça negativamente. Bom dia, senhorita Magalhães, perdida por aqui? Surpreendi-me com sua naturalidade e tentei analisá-lo, mas não havia nada além de seu semblante tranquilo. Na verdade, não, Arielle está atrasada. Respondi, tentando também soar o mais natural possível. Estranho, Ária nunca se atrasa. Nisso eu tinha que concordar com ele. Ela nunca me deixara na mão e por isso realmente era curioso ela estar tão atrasada, se bem que ela tinha saído com meu irmão na noite anterior e ele não tinha voltado para casa. Arielle não escaparia ao meu interrogatório. Ah, não mesmo. Parecia que o caso deles estava ficando cada vez mais sério, depois que meu irmão tomou a iniciativa. Acho que acabei de lembrar o motivo desse atraso. Comentei maliciosamente. Ela foi jantar com meu irmão. Ah! Ricardo começou a rir e eu não pude deixar de rir junto com ele. Eu acho que é totalmente compreensível. Não sei que expressão passou pelo meu rosto, mas com certeza fiz uma careta, porque Ricardo gargalhou sonoramente. Enfim, não tenho pacientes agora. Será que podemos conversar? Achei o convite muito inusitado, mas peguei minhas muletas e meneei a cabeça positivamente, seguindo para dentro da sua sala. Claro, eu não tenho nada para fazer agora mesmo. E lá se foi minha tentativa de encontrar Letícia. A curiosidade já tinha me dominado e eu precisava saber o que ele tinha a me dizer. Com o meu auxílio completamente incômodo, adentrei a sua sala e ele fechou a porta logo em seguida. Não esperei que me mandasse sentar. Apenas me dirigi para a cadeira mais próxima e desabei sobre ela, colocando as muletas ao lado. Vendo a minha aparente dificuldade, ele me ajudou com elas e as encostou à parede, antes de se sentar à minha frente e deixar que um sorriso se apossasse dos seus lábios. Vejo que progrediu muito. Verdade, graças a Deus, porque esse acidente foi um atraso de vida. Agora, quando voltar a dirigir, vou prestar mais atenção aos animais na pista. Ele não riu, como achei que o faria.
Pelo contrário, cruzou os braços e ficou me analisando, como se eu fosse um bicho de laboratório. Isso é bom, agora podemos conversar? Percebi certa urgência em sua voz e novamente seu aspecto adquiriu um tom sério, fazendo-me portar da mesma forma. Claro, o que gostaria de me dizer? Aproximei-me mais, colocando os cotovelos na mesa. Parece preocupado. Anabel, eu preciso te contar algumas coisas e te fazer algumas perguntas. Começou ele sem rodeios. Estou contando o que vai me responder sinceramente. Eu nunca vi Ricardo falar daquela forma. Por isso me endireitei na cadeira e disse prontamente: se eu puder responder, será um prazer. Ele estava visivelmente ansioso e assim levantou-se e começou a andar pela sala. Bem, hesitou. O que o meu pai disse exatamente para você no dia do acidente? Ah, aquilo. Eu não gostava nem de pensar sobre aquele fatídico dia. E Ricardo tinha que me perguntar justamente sobre ele. Além, é claro, de revelar que Lisandro é meu irmão. Olha, seu pai me disse uma porção de coisas, Ricardo. Exaltei-me. Eu realmente não quero falar sobre isso. Queria cortar o assunto que mal começara o mais rápido possível, já arrependida por ter desistido de meu destino inicial e aceitado conversar com ele. Mas eu preciso que me diga, por favor, é importante. Seus olhos claros estavam suplicantes e o calmo Ricardo estava muito agitado, com as mãos espalmadas sobre a mesa, enquanto me observava feito uma ave de rapina. O seu olhar me fez lembrar de Gregório e eu estremeci, da cabeça aos pés. Bom, ele basicamente me ofendeu de todas as formas possíveis. Insultou Lisandro e minha... Para minha surpresa, ele me interrompeu bruscamente. Pule esta parte, já é de meu conhecimento. Eu quero que me diga o que mais ele te disse. Não estava entendendo onde ele queria chegar. E meio irritada pela forma como me dirigiu a palavra, prossegui o meu relato com um tom amargo na voz. No mais, ele só me disse como foi que contraímos esta maldita dívida, que estamos penando para pagar, mas espera, isso você já sabe. Ri, ironicamente, preparando-me para me levantar. Era horrível ter que depender das muletas. Afinal, os negócios de seu pai vão muito bem, obrigada. O meu humor mudou tão drasticamente que as palavras saltaram de minha boca sem que eu tivesse controle das mesmas. Tentei me apoiar na mesa para poder levantar, mas Ricardo me lançou um olhar fulminante que me fez desistir do meu intento. Sem ironias, Anabel, conte-me exatamente o que meu pai te disse. Eu sempre soube da existência dessa dívida, que segundo ele eram empréstimos para a fazenda, mas não tenho mais certeza disso. O quê? Ele só podia estar brincando. Não era ele quem estava a par dos negócios do querido pai? Fala sério, Ricardo, não vai me convencer de que não sabe sobre isso, disse rispidamente. Não me julgue da mesma forma que fiz com você, Anabel. Eu não estaria perguntando se soubesse, certo? Ele tinha razão. Não podia fazer o que ele tinha feito. Quando lhe disse que não sabia nada sobre a barganha de nosso casamento arranjado. Também a maneira como falou me convenceu de que ele não sabia nada mesmo sobre os jogos, pois Ricardo não era dado a brincadeiras e parecia estar realmente procurando respostas. Depois de tudo, Anabel, eu não acredito que o seu pai tenha perdido tanto o controle da situação como meu pai deu a entender. Por favor, se sabe de alguma coisa, tem que me contar. Pediu em tom mais brando, e eu voltei a deslizar o corpo pela cadeira, permitindo-me relaxar a postura para começar a falar o que eu sabia. Tem razão, meu pai não perdeu o controle da fazenda. Na verdade, ela era bastante produtiva e ainda é, apesar de tudo. Respirei fundo ao ele se levantar novamente.
Não podia mais enrolar, por isso falei de uma vez. A dívida maior é por conta de jogos de azar. Não me pergunte que tipo de jogo, pois o seu pai não me disse. Mas parece que o meu pai fazia apostas bem altas e chegou a um ponto em que não conseguiu mais pagá-las. Minha voz soava grossa e a aspereza era quase palpável. Era incrível como a simples menção a Gregório fazia-me sentir enojada. Para minha surpresa, o rosto de Ricardo ficou tão pálido que achei que ele iria ter um ataque bem na minha frente. Se bem que podia ser só impressão, afinal, havia muito branco naquele lugar. Jogos de azar? Ele perguntou mais para si mesmo do que para mim. Após um tempo em silêncio, parecendo vexado diante da informação. É isso mesmo, é tudo o que eu sei. Minha voz soou mais branda, apesar de eu ainda estar borbulhando de raiva. E então ele voltou aqueles olhos verdes para mim e começou a falar em um tom baixo, como se as paredes pudessem nos ouvir. Escute, Anabel. Não entendi a confusão em suas expressões e também não entendi quando ele se levantou mais uma vez e veio se sentar na cadeira ao lado da minha. Olhei-o desconfiada e, quando ele pegou minha mão segurando-a fortemente entre as dele, percebi que algo realmente sério estava acontecendo. Você queria saber o que o Marlon me disse e não queria? Pois bem, vou te contar. O meu coração pareceu pular algumas batidas quando escutei o que acabara de dizer instantaneamente. Fixei o meu olhar no dele e não sabia qual expressão trazia ao rosto. A de espanto parecia apropriada para a situação. O quê? Mas ele me interrompeu pela segunda vez naquela conversa. Mas nem liguei, eu era toda ansiedade. Marlon estava agonizando. Eu juro que tentei fazer o possível para salvá-lo. Mas a pessoa que atirou estava certa de que ele morreria antes de ser encontrado. Então o tiro havia sido muito preciso. A voz dele vacilou, adquirindo um tom embargado de emoção. Ele pediu para que eu me aproximasse e me disse: Vamos, Ricardo, pensei, diga logo. Era tudo culpa do meu pai. Ele mencionou uma dívida e disse que ia contar para a polícia sobre os jogos. Eu não entendi direito, mas algo não me sai da cabeça. Ele disse que uma vez dentro não se podia sair e por isso ele estava morrendo. Ele quebrou o silêncio. Tudo ao meu redor começou a girar. Nada parecia fazer sentido naquele instante. E eu senti uma forte náusea. Se não tomasse um ar, iria ter um colapso naquele mesmo instante. Então eu estava certa. Não havia sido um crime qualquer. Ricardo apertou minhas mãos com mais intensidade e eu fiz o mesmo. A ansiedade havia se transformado em espasmos que tomavam todo o meu corpo, fazendo-me sentir fortes tremores. No início, prosseguiu ele, achei que ele estava delirando, mas agora, depois dessa conversa, acredito que é verdade. Demorei alguns instantes para assimilar o que Ricardo estava querendo dizer, mas não pude deixar de me sentir aliviada por ele finalmente perceber que tipo de homem era seu pai. Muito pior, até mesmo, do que eu imaginava. Pisquei os olhos algumas vezes, tentando recobrar os sentidos, e perguntei, engolindo em seco: o que exatamente você está tentando insinuar, Ricardo? Não estou insinuando, respondeu ele com o rosto contraído em uma expressão indecifrável. Estou afirmando que o meu pai mandou matar o Marlon e quem sabe quantos mais.
Era certo que eu queria incriminar Gregório. Também era certo que eu tinha minhas desconfianças em relação a ele, mas o que Ricardo afirmava era muito, muito sério. Será? O meu pai também era um devedor de jogos e não lhe aconteceu nada. Ricardo me interrompeu pela terceira vez bastante enérgico. Pelo amor de Deus! Está cega, Anabel! Ele se levantou, passando as mãos no rosto. O seu pai jamais disse nada. Assinou promissórias como se o dinheiro tivesse sido um empréstimo para a fazenda. E durante todo esse tempo, meu pai jamais protestou os títulos. Porém, foi só ele morrer e se certificar de que vocês não sabiam de nada para ele o fazer. Pense! Isso não te soa muito estranho? Era como se Ricardo tirasse uma cortina dos meus olhos. Justamente quando decidi que desistiria daquela ideia absurda por um tempo. Lembrei-me da pasta de recortes e ela já não me parecia mais tão enigmática. Talvez fossem todos casos relacionados à dívida de jogos. Um novo mistério se formava e novas peças eram adicionadas ao grande quebra-cabeça desordenado e eu tinha que desvendá-lo. Suponhamos que esteja certo. O que podemos fazer? Não temos provas concretas para incriminar seu pai. Infelizmente, parecia que ele mascarava bem as suas atividades ilegais. Ninguém descobrira nada durante anos. O meu pai foi idiota ao lhe contar sobre os jogos. Ele estava tão preocupado em sujar a imagem de Manuel diante de seus olhos que não pensou que poderia estar cavando sua própria cova. Ricardo tinha um brilho estranho no olhar que me assustou completamente. Eu vou descobrir algo, escute-me bem, Anabel. Eu vou e você vai me ajudar. Ricardo, sou advogada, não o Sherlock Holmes, disse soltando um suspiro pesaroso. Não podemos inventar provas. E parece que o seu pai tem sido impecável em seus negócios. Afinal, nem o local onde esses jogos acontecem nós sabemos, porque definitivamente não deve ser na sua casa. Nenhum crime é perfeito, Anabel. Tenho tentado investigar o meu pai, mas eu tenho que trabalhar. E por isso está difícil, mas eu preciso fazer. Ele não pode sair imune. Havia um fundo de dor em sua voz, que me fez ficar pensativa. E após um tempo em silêncio, perguntei: por que quer tanto incriminar seu pai? Ele me olhou severamente e respondeu quase que de imediato: você ainda pergunta? Eu sempre soube que o meu pai não era o melhor homem do mundo, mas jamais imaginei que ele poderia ser tão podre. Desde a morte de minha mãe, ele se tornou irreconhecível para mim e eu cresci tentando entendê-lo. Estudei para salvar vidas e acredito que ninguém tem o direito de tirá-las, nem mesmo o meu pai. Percebi um tom dolorido em suas últimas palavras e senti vontade de abraçá-lo, mas contive-me. Em seu lugar, eu realmente não saberia o que fazer. Não vou ficar em paz comigo mesmo se puder fazer algo e simplesmente ignorar. Conte comigo. Não sei ainda o que podemos fazer, mas nós vamos fazer, disse determinada. Agora eu preciso ir. Mas se você quiser, vá à fazenda hoje à noite. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Talvez você possa me ajudar a entendê-la melhor. Ele meneou a cabeça positivamente. Eu queria lhe mostrar a pasta de jornais e ver o que achava a respeito. Pois, depois de tudo o que havíamos conversado, eu tinha certeza de que ela era uma pista. Mas, e Lisandro? Perguntou-me ele abaixando a cabeça. Não se preocupe com ele, tudo bem? Ele vai entender. Ricardo assentiu novamente
Então eu me levantei para ir embora segurando na mesa. Ele se apressou para vir me ajudar. A simples aproximação me fez arrepiar completamente. Deixe que eu a ajudo, disse ele. Era inevitável. Não queria admitir, mas meu corpo reagia na presença de Ricardo de uma forma intensa e os seus olhos verdes mexiam com o meu interior. Não sabia exatamente o que era aquela coisa, mas quando ele segurou na minha cintura para me apoiar, enquanto eu encaixava as muletas debaixo do braço, senti a pele queimar no local onde ele segurava, igual quando ele me ajudou a voltar para a cama após a sessão de fisioterapia. Foi tão intenso que acabei derrubando uma das muletas no chão, mas nem o barulho nos fez desviar o olhar. O que era aquilo? Ricardo abaixou-se um pouco com o pretexto de pegar a muleta e eu não me movi. Era como se estivesse petrificada. Tudo em que eu conseguia pensar era nele dizendo que me amava e que teria me aceitado de qualquer jeito. Suspirei fundo e então, quando os lábios dele estavam bem próximos aos meus, escutamos uma pancadinha discreta na porta. Ainda bem. Quem é? Perguntou ele levemente irritado. Oi, Rick, sou eu, Ária. A Anabel está aí? O pessoal da recepção me disse que ela entrou e não saiu. E eu já procurei pelo hospital todo. Arielle soava meio desesperada. E eu, quase morrendo de vergonha, ao olhar para Ricardo, a respondi. Oi, senhorita atrasada, estou aqui. Não pude evitar um riso e até mesmo Ricardo relaxou um pouco. Pegou minha muleta e, depois de me entregá-la, sentou em sua mesa de forma despreocupada. Entre, Arielle. Não tive tempo nem de me mover. E a figura miúda de Arielle adentrou a sala com um ar bastante envergonhado. Já imaginava o motivo, por isso tentei olhá-la de forma séria, a fim de não constrangê-la mais. Ai, Belzinha, desculpe o atraso, eu não sou assim. Tudo bem, o importante é que você apareceu. Disse tentando soar o mais compreensiva possível. Ricardo, por sua vez, não disfarçou uma risada gutural. O que foi, Rick? Por que está rindo? Perguntou ela meio incomodada. Nada não, Ária. Ele parou de rir, mas vi que estava se esforçando para tal. Não aguardei mais e fui saindo da sala de Ricardo, esperando sinceramente que ela me seguisse. Dito e feito. Arielle respondeu mais alguma coisa a Ricardo e logo escutei a porta bater atrás de mim. Pude ouvir os passos ligeiros dela, mas não me virei para conversar, pois estava muito pensativa sobre tudo o que acabara de acontecer na sala de Ricardo. Eu havia me deixado levar pelo momento e não ponderado a gravidade dele. Deus! Se Lisandro tivesse visto aquela cena, estaria perdida. Não podia dar mais motivo para que os dois se odiassem, principalmente porque minha intenção era que se unissem. E mais, depois de toda aquela conversa extremamente séria, ao invés de me concentrar na nossa descoberta, eu estava mais preocupada com o quão o toque e a presença dele me faziam ficar fora de mim. Terra para Anabel. Não vai ficar estranho, né? Achei que fiquei fora do ar por algum tempo, pois olhei para a Arielle meio assustada. O quê? Você está em que planeta, Belzinha? Bradou Arielle irritada. Estou aqui tagarelando para as paredes. Desculpa, mas será que pode repetir? Pedi, meio sem graça por ter me perdido em meu devaneio. Um pouco contrariada enquanto abria a porta de sua sala, Arielle começou a falar sobre o encontro com meu irmão. Eu estava dizendo que passei a noite com seu irmão.
Entrei na sala tentando prestar o máximo de atenção ao que ela falava. Ai, meu Deus! Eu não queria me envolver tão cedo com alguém, porque o meu término com Ricardo ainda está muito recente, mas o seu irmão é tão gentil. Revirei os olhos diante daquela palavra. Apesar de ter perdoado Henrique e torcer para que ficassem juntos, era inevitável não me lembrar da cena no riacho entre ele e Tatiana. Olha, Arielle, deixa acontecer. Veja, eu evitei tanto, Lisandro, e olha onde estou. Foi preciso uma porção de brigas, outra de estresse e um acidente para que finalmente ficássemos juntos. Então, se gosta do Henrique, não pense, disse divertida com a cara que ela estava fazendo. Eu ia adorar que fosse minha cunhada. As coisas não são tão simples assim, disse ela relutante enquanto arrumava a mesa para eu me deitar. São sim, somos nós quem complicamos tudo. Arielle era engraçada quando estava em modo de negação e fazendo-se de indiferente. Bateu as mãos na mesa, pedindo-me para se aproximar. Você fica tão mais bonita caladinha. Agora vem aqui.